eu quero conversar com você sobre autorresponsabilidade. Como você já entendeu, tudo que tem auto que a gente falou durante o desafio e vai falar mais, é sobre si, é o seu eu. Ou seja, a autorresponsabilidade nada mais é do que a sua responsabilidade, a responsabilidade do eu. Então isso significa o quê? Significa que você tem responsabilidade em tudo que acontece com você. Aí eu já acredito que na sua cacholinha você já começou a pensar, não, eu não tenho responsabilidade de tudo que acontece. Como que eu vou ter responsabilidade na minha vida de uma pandemia que aconteceu no mundo inteiro? Como que eu vou ter responsabilidade nisso? Talvez você já criou esse primeiro questionamento. Ok, mas aí eu tô te falando, tudo que acontece na sua vida você tem responsabilidade. E isso pode ter surgido uma segunda objeção, que se não surgir eu vou falar e você vai dar sentido, que é, eu não tenho culpa de coisas que fizeram comigo, que tipo, eu não fiz nada, pessoas me fizeram mal, fui assaltado na rua, como que eu tenho responsabilidade nisso? Aí vamos lá, você tem responsabilidade nisso. Sabe por quê? Porque você está confundindo uma coisa, responsabilidade e culpa. Quem te assaltou tem culpa? Tem, porque a pessoa está fazendo uma coisa errada. Quem te traiu tem culpa? Tem, que a pessoa que traiu, ela não tem princípios morais. E se tem, ela abriu mão em algum momento e te traiu. Ou seja, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade. Quem tem culpa é quem causou. Você tem culpa da pandemia, do coronavírus, ter causado tudo que causou e ter impactado a sua vida? Seja positivamente ou negativamente, ou os dois? Você não tem culpa, pô, não foi você que criou o vírus, mas você tem a responsabilidade de lidar com a situação, de lidar com a coisa. Porque quando você tem responsabilidade, você exerce a ação que você é. Porque você é uma ação, você não é uma autoimagem. E quando você exerce uma ação, você toma uma atitude. E atitudes só podem ser tomadas perante situações ou circunstâncias concretas, ok? Então vamos lá. Você já entendeu que a autorresponsabilidade é a responsabilidade do seu eu. Então vamos lá, para você parar de ficar quebrando a cabeça que você confunde culpa com responsabilidade, vamos lá, você está andando na rua e é assaltada. Você tem culpa disso? Não tem. Por quê? Porque a gente paga imposto, a gente paga uma série de coisas para o governo, a gente contribui com isso e aquilo para que o governo forneça o quê? Segurança pública. Se você foi assaltado é porque de alguma forma o governo falhou. Então, você tem culpa disso? Não. Ok. Ainda que você possa falar, mas talvez eu tenha culpa, JP. Eu estava andando na rua, deserta à noite, sozinha, era tarde, eu sabia que o lugar era perigoso. Não, você não tem culpa de alguém te roubar, independente do que te falarem. Ah, mas você estava num lugar porque você sabe. Não, caramba, pô, não é assim que funciona. Se alguém te falar isso, deixa a pessoa falar sozinha, você não tem culpa de jeito nenhum, mas você tem a responsabilidade de lidar. Ou seja, você foi assaltada, roubaram seu telefone, perdeu o telefone, estava pagando e tal. Você tem culpa? Não tem. Mas você tem a autorresponsabilidade, ou seja, você vai ter que lidar. Independente de você aceitar esse conceito de culpa e responsabilidade, quem lida com o problema no final das contas, quem tem culpa que te causou, ou você? É você. Ou seja, você vai ter que ter a responsabilidade de fazer o quê? Refletir. O mínimo que você pode fazer é refletir. Será que eu realmente tinha que ter passado naquele horário? Será que é melhor evitar lugares assim? Será que... Aí você começa a elencar pontos para quê? Para quando você tiver um celular de novo e sair na rua, você vai evitar certos lugares, porque infelizmente, ainda que você contribua, pague imposto para ter segurança, o governo sempre vai falhar em relação à segurança pública. Ok, então você vai ter que tomar alguns cuidados além para poder se precaver. Então você vai ter a responsabilidade de quê? De exercer uma ação, uma atitude que é de se precaver, de tomar certos cuidados diante de uma situação concreta, ou seja, quando você estiver tendo que andar na rua de novo, ou diante de uma circunstância concreta, que é a possibilidade de que talvez hoje eu vou ter que passar naquele lugar de novo, ou seja, como que eu posso fazer para evitar que aconteça? Isso significa que não vai acontecer? Não, mas significa que você está fazendo tudo para evitar que aconteça. E ok, e ainda que o culpado seja tido como culpado e tem que pagar pelo que fez, vamos dar um exemplo. A polícia pega a pessoa que te roubou, então a pessoa é culpada, ela que tem culpa do que ela fez. Ela vai ser presa, vai responder pelo que tem que responder, mas na hora que a polícia pegou ela já não estava com seu celular. Ou seja, vai adiantar você ficar culpando ela? Não vai. Por quê? Porque ela vai ter que responder na justiça, pagar o que tiver que pagar, só que você vai ter que lidar com o que aconteceu com autorresponsabilidade, ou seja, perdeu o celular, vai ter que dar um jeito para comprar outro, talvez ter que pagar isso primeiro, pegar um emprestado, ou seja,
você vai precisar tomar uma atitude perante o que aconteceu. E não vai adiantar ficar culpando que o Estado não te deu segurança, você paga imposto, você pode até fazer um textão no Instagram e tal para registrar a sua indignação e tá tudo certo. Mas ficar fazendo textão todo dia não vai resolver. Ficar culpando o bandido não vai resolver. E se você fosse uma pessoa totalmente sem valores morais e cristãos, se você matasse a pessoa que te roubou, não ia resolver, porque você ia ter que ter autorresponsabilidade, ou seja, você ia criar um problema novo para você mesmo. Ou seja, vale a pena ficar culpando os outros, culpando, sendo que você sabe que muitas das vezes culpar o outro não vai resolver nada na sua vida. Então é muito mais fácil você agir com autorresponsabilidade e tentar lidar com a situação e com a circunstância da melhor forma possível. Então, um outro exemplo, né? Dei um exemplo um pouco mais extremo de um roubo e tal para você ver, mas vamos lá, exemplo nas relações de trabalho, que hoje em dia, né, o mercado de trabalho está aí para todos nós. Vamos lá, você está num emprego e você sofre um assédio moral do seu chefe. Você está no emprego e você está sofrendo constantemente um assédio moral, o seu chefe quer que você fique depois do horário, ele zoa você perto dos outros colegas de trabalho, ele te diminui perto das pessoas, ele te chama de apelido e você não deu essa liberdade, já pediu para parar, ele não para, ou seja, uma série de coisas onde ele comete um ato mais grave que para você é o fim da picada, né? É a gota d'água que transbordou do copo, a última gota d'água, mas ainda assim você vai fazer o quê? Você vai ficar culpando o seu chefe ou você vai agir com autorresponsabilidade? Como assim, JP? Se você ficar culpando o seu chefe, você vai continuar reclamando com seus colegas de trabalho, ou com seu namorado, com o esposo, com o cachorro, com o papagaio, com os pais, ou na internet, você vai ficar reclamando e vai sempre culpar o quê? O seu chefe. Vai continuar culpando ele, e ele vai continuar tendo as mesmas atitudes. Agora, se você agir com autorresponsabilidade, você vai tomar atitude. Seja de falar, quero pedir demissão por causa disso que está acontecendo. Vai lá no RH, registra. Ou mais inteligente, chega no RH e negocia. Olha, eu não vou pedir demissão porque eu vou perder alguns benefícios que eu teria, só que eu estou sofrendo um assédio. Ou seja, se vocês não me demitirem, fazendo um acerto certinho, tal, e não perder nada, eu vou ter que entrar na justiça. Ou seja, geralmente a empresa não quer problema na justiça, então ela vai preferir te demitir, acertar tudo bonitinho com você para evitar um problema futuro na esfera judicial. Agora, se a empresa não fizer nada, registra o que está acontecendo, filma o seu chefe fazendo isso, arrume testemunhas e já mete um processo nele para assédio moral na empresa, leva na justiça, que é um direito seu. Isso não é algo que deve ser visto como uma difamação própria, que tem gente que acha que se eu levar a empresa na justiça, eu estou me difamando, eu estou me tornando uma pessoa ruim. Não tem nada disso não. Então, alguma atitude você tem que tomar, seja negociar uma saída desse emprego, ou seja, negociar que, olha, se não demitir o meu chefe, que ele está tomando essa atitude, ele já viu que eu estou insatisfeito com isso, eu vou processar a empresa. Ou seja, você tem uma série de atitudes mais apaziguadores que você pode negociar, ou até mesmo mais extremos, como já pegar e já, né, como a gente diz, meter o louco, já leva na justiça, faz, tem que fazer. Ou seja, só não adianta você ficar culpando o seu chefe todo dia, reclamando dele para alguém, que ele te zoa perto das pessoas, que ele não te respeita, que ele te trata como se você fosse ninguém, porque isso vai resolver seu problema? Ficar culpando ele toda vez vai? Não vai. Ou seja, resolve o seu problema de preferência. Se você vê que a empresa não vai mudar, às vezes o seu chefe é o dono da empresa, negocia uma saída, mas é melhor sair da empresa e às vezes até não ter todos os benefícios que você teria, mas poder ir para um lugar novo, poder começar em um lugar novo, com paz de espírito, do que ir para um lugar que vai só te desgastar, que vai só te fazer mal, que vai te fazer sentir dores. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que de tanto assédio que ela sofria no serviço, ela tinha dores, literalmente dores no corpo, ela sentia muita dor, tinha que tomar remédio e tal, tinha que sempre procurar médico para tomar remédio para dor, e quando ela saiu do serviço, ela simplesmente se transformou. As dores sumiram, o estresse sumiu, ela conseguiu cuidar mais de si, e ela conseguiu arrumar outro emprego e tá tudo certo. E por que eu falo isso? Porque geralmente as pessoas têm medo de não arrumar outro emprego. Ah, porque tá tudo tão difícil, ok. Mas olha, é melhor ficar um tempo desempregado correndo atrás de algo novo do que ficar trabalhando num lugar que daqui a pouco você vai dar um troço, ou que você vai perder sua paz de espírito, que você vai perder sua essência e nunca mais vai ser a pessoa que você era. Vai entrar num quadro, muitas das vezes, depressivo e até outras síndromes que a gente vê aí que são consequências de uma relação de trabalho desse tipo. Ou seja, eu estou indo em exemplos bem extremos, mostrando os detalhes, porque eu já vivi isso,
nos exemplos que eu dei, já vivi coisas parecidas, já vi gente vivendo o que eu contei para vocês literalmente, e já vi gente que viveu coisas piores. E eu sei que todas elas, e eu, quando a gente tentou culpar o outro, a gente pode ter até se sentido melhor, mas nunca resolveu o problema, só resolveu quando a gente tomou atitude. A gente agiu com o outro pode ter culpa, mas quem vai lidar a responsabilidade, quem tem que limpar a bagunça depois na minha vida sou eu mesmo. Ou seja, comece a agir com responsabilidade, ao invés de só ficar culpando os outros, que você vai ver como que isso vai te ajudar a se superar como pessoa, a se superar como profissional, como esposa, como filho, como marido, em qualquer âmbito da sua vida. Agir com responsabilidade é o diferencial que vai te fazer subir mais um degrauzinho rumo à superação constante e diária. Então comece a refletir nisso. Você tem mais colocado a culpa de tudo nos outros, igual uma criança mimada, ou você tem assumido a responsabilidade? Pode até colocar a culpa no outro, mas assuma a responsabilidade das coisas e lide com elas.